E aí, pessoal, nesse vídeo eu quero falar para você como o Sérgio Moro se saiu de um cara que estava aí praticamente, um cara que era praticamente o presidente do Brasil e de certo modo desceu aí dos lugares mais baixos, né, da história da política brasileira e de certo modo pode ser preso, né, essa que é a realidade, talvez ainda em 2023, 2024 ali no início. Nesse vídeo eu vou falar para você como é que Sérgio Moro se complicou e quantos processos tem aí, de certo modo, quantas denúncias tem contra esse cara. Esse daí que você tá vendo aí com a mão na cabeça, preocupado, e os próprios parlamentares estão dizendo, consequentemente, que ele é um ex-senador em atividade. Esse aí é um dos caras que era mais valorizados aí no ano de 2016, 2015 aqui no Brasil, que de certo modo era um cara que era convidado aí para dar entrevista, não dava entrevista em qualquer lugar, era chamado para palestras e tudo, e hoje vive um dos piores momentos da história dele, tá? O Sérgio Moro tá com sérios problemas. O Conselho Nacional de Justiça partiu para cima dele, não só para cima dele, mas como também da Gabriela Hart, lembra? Né, dela que ela falava assim, se começar assim comigo, nós vamos ter problema aqui, hein, ex-presidente Lula. Pois é, agora a casa caiu e o Sérgio Moro tá com sério problema. E o Sérgio Moro tá encontrando quantos? Você deve estar perguntando assim, pô, Cláudio, quantos processos o Sérgio Moro tá lá no Conselho Nacional de Justiça? Bem, o Sérgio Moro tá com mais de... É 2, é 5? Não. É 10? Não, é mais processos, várias denúncias lá. Eu vou te falar exatamente quantas são e, de certo modo, ele corre o risco de ser preso. Talvez não agora em 2023, mas ali no início de 2024. A coisa tá ficando complicada para ele e a coisa ficou ruim. E o pior, não só para ele, mas também para outra juíza lá que estava acompanhando, toda essa galera, né? Essa que é a realidade, eu vou contar tudo isso aí pra você. Antes de mais nada, já deixa um like aí, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Então vamos lá, direto para a matéria da Folha de São Paulo. O que é que acontece aqui? Antes de falar pro Sérgio Moro, você vai falar assim, mas não, Cláudio, isso não existe, ele não vai ser condenado, até porque a justiça aqui não funciona. Eu posso ter uma péssima notícia para quem tá achando que isso não vai rolar. Olha, o Silas Malafaia foi condenado ontem, amigo do Sérgio Moro aí, do Bolsonaro. Teve que pagar uma multa lá, uma indenização por reparação a danos morais, né, em relação a Vera Magalhães. Teve também que, de certo modo, pagar esse valor. Tem a situação do Bolsonaro também, que já foi condenado e está inelegível por 8 anos e a coisa piorou. Tem uma outra situação num vídeo anterior, você pode acompanhar. E agora, o Sérgio Moro. Mas o que aconteceu com o Sérgio Moro? Bem, é o seguinte, matéria do Folha de São Paulo: Moro é alvo de novos questionamentos por atos e decisões da época de juiz. E por que o Conselho Nacional de Justiça está partindo para cima do Sérgio Moro e, de certo modo, usando como exemplo para outros magistrados? Bem, você vai saber mais ou menos o que acontece aqui, ó. 3 contestações sobre a atuação do ex-magistrado foram apresentadas em setembro. Todas tramitam sob sigilo no Conselho Nacional de Justiça. E se tá achando que tá assim, não tá. Quase 5 anos após deixar a cadeira de juiz federal da 13ª Vara de Curitiba, o agora, né, senador pelo Paraná, Sérgio Moro, enfrenta uma sequência de contestações sobre uma atuação no passado como juiz, carreira que abandonou para ser ministro do Bolsonaro, tá? Somente no último mês, Moro se tornou alvo de uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça e teve a sua imparcialidade contestada pelos delatores em 2 procedimentos aí em trâmite no Supremo Tribunal Federal, movidos pelas defesas do doleiro, né? Do doleiro e um dos pivôs da Operação Lava Jato, aí, Alberto Youssef, e o empresário e ex-deputado estadual do Paraná, Tony Garcia. E tem mais um outro cara aqui também, tá? Não se esqueçam, tem mais um outro cara. Os 3 casos tramitam em segredo de justiça, em sigilo, né? E o senador sempre negou o cometido irregularidade. Ele tá achando que ele vai sair impune dessa. Foi até tirar um barato lá, só que os caras, enquanto o Moro tá achando que tá de brincadeira e coisa e tal, mais ou menos naquela não tem
não tem pegadinha. Foi tirar uma com a cara lá da Daniela. Aí eu já tinha falado aqui, ó, eu fui um dos primeiros a falar sobre isso, sobre a situação do Moro, que ela se complica e que existem algumas situações onde as pessoas cometem crimes e não prescreve, não caduca. E eu falei sobre a situação do Moro. Aí o Moro foi tirar uma, agora o pessoal partiu pra cima e a coisa tá ficando feia, tá ficando complicada aqui para o Moro, tá? Provavelmente ele vai ser condenado e eu vou falar mais em detalhes para você, tá? Aqui falando um pouco mais aqui de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, eu vou te explicar quantos processos ele tem lá, ou pelo menos está encarando. Garcia e o CF tiveram acordos de colaboração avalizados por Moro em 2004 e 2014, respectivamente. Nos dois casos, se o Supremo Tribunal concordar que Moro agiu de forma irregular, há possibilidade de quebra do compromisso. Em relação a Garcia, em caso pré-Lava Jato, a juíza... Perdão, gente. Em relação a Garcia, em um caso aí pré-Lava Jato, a juíza Gabriela Hart, né, já rescindiu a delação quase um ano atrás, mas a defesa protestou e não há um desfecho. Eu tô indo aqui, sabe por quê? Porque diante de tanta arrogância, tanta prepotência, né, só resta isso: passar vergonha, transtorno e humilhação. Você imagina os outros juízes analisando e vendo tudo isso, devem que estão horrorizados, tá? E aqui tá dizendo aqui sobre a situação, falando assim, em resumo aqui, falando sobre a situação do... Aqui, ó, falando Conselho Nacional de Justiça, tá? Isso aqui é importante, presta atenção. Em 22 de setembro, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a instauração de reclamação disciplinar contra Sérgio Moro. Antes ninguém era o intocável, tá? Antes era o intocável. Por isso que ele foi lá tirar um barato, mas a casa caiu, tá? O Salomão partiu pra cima, pediu aí, instaurou uma reclamação disciplinar contra ele e também contra a Hart, tá? Que atuou como substituto em processo da Lava Jato, com base em um relatório feito a partir da correição extraordinária, uma espécie de inspeção que ocorrida neste ano na 13ª Vara de Curitiba, tá? O corregedor vê indícios de violação constantes dos deveres de transparência e de prudência, né? Ou seja, a casa está caindo. Ou seja, isso aqui não é uma vez, passou uma vez, acontece, é normal, mas é constante. Não tinha transparência na teoria, não tinha prudência, não tinha também aí a imparcialidade, tá? E de diligência do cargo em decisões que autorizavam o repasse de mais de 2 bilhões à Petrobras, tá? E Cláudio, quantas vezes esse cara tá sendo, né, tem denúncias aí contra ele aí no Conselho Nacional de Justiça? O corregedor afirmou que ainda, embora Moro não seja mais um juiz, a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça busca impedir que magistrados deixem a carreira para se livrar de eventuais punições administrativas. Moro respondia a cerca de 20 procedimentos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, quando deixou a magistratura, tá? E aí ele veio aqui publicamente, criticou a investigação, tá? Só no governo Lula e tal, dinheiro roubado é crime. Agora, você não é nenhum Robin Hood para estar, de certo modo, trazendo todo o dinheiro que foi supostamente roubado para, né, aí no caso as vítimas. E outra, né, do jeito que supostamente você fazia aqui, vale a pena a gente lembrar que não dá pra gente, pelo menos a minha visão, a minha opinião política em relação a isso, não dá pra, né, aceitar as suas qualificações para dizer que quem roubou e quem não roubou. Essa aqui é a realidade, né? Se confirmar isso aqui que o Salomão tá investigando, né, tem uma série de coisas ruins aqui sobre imparcialidade, pegar dinheiro daqui, passar para lá, não ter transparência. Eu nunca vi dizer que um juiz agiu dessa maneira, sem transparência. Não, eu preciso esconder aqui e tal. Nunca vi. E vai ser punido. Código Penal, em especial, da parte lá que é dividida em duas partes, né? A parte destinada a servidores públicos, você vai ser punido em razão disso. E vai pra jaula. Pessoal, é o seguinte, esse é um vídeo mais simples aqui, mais básico,
só falando sobre a situação do Moro e outra, né? Você tá cansado. Se você é inscrito aqui no canal há mais de 5 anos, mais ou menos, você já sabe que eu critiquei várias vezes o Moro aqui, quando a época quando ninguém criticava. Quando poucos criticavam. Poucos canais criticavam esse cara aqui. Aliás, poucos canais. E esses poucos canais eram de esquerda que criticavam esse Moro. Tá? Então tem vídeo aí, você já tá sabendo. Você já sabe quem... Você acompanha aqui, você já sabe quem é esse cara. Essa que é a realidade. De todas as condutas e atitudes dele lá, que ele não é atitude de juiz. Beleza? Então é só pra você ter uma ideia. Ó, gente, é o seguinte, o vídeo de hoje fica por aqui. Embaixo aí segue a chave do Pix aí, caso você queira contribuir. Já ajudou demais, já deixou um like. Mas se quiser ajudar a gente aí pra poder comprar jornais, eletrônicos, dentre outros, eu agradeço demais a sua presença, a sua contribuição. Beleza? É isso. Aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. E é isso. Moro enjaulado em 2023, não, mas já tá bem ali no final. Mas 2024 a gente tá nessa expectativa. E assim, o próprio Conselho Nacional de Justiça já disse, tá? Tem que, de certo modo, ir pra cima para que outros não façam, né? O juiz não tem aí um cargo maravilhoso, né? Ou pelo menos duro e difícil de julgar as pessoas. Tem que ser exemplo. Não pode ser exemplo agindo de modo que não é transparente, que não é um juiz imparcial, tá? Então que isso sirva de lição para outros aí que, de certo modo, se tiver pensando agir da mesma maneira, né? Outra, se começar assim comigo, presidente Lula, vai ter problema. O problema tá aí, ó, tá? A Polícia Federal no seu pé vai ser enjaulada também. Gente, é isso. Um abraço a todos vocês aí e obrigado. Valeu, um abraço aí, já deixa um like aí e agradeço a todos vocês por terem participado aí de mais um vídeo. Valeu, abraço.